Paz do Senhor, meus amados, vamos agora para o capítulo 23 do livro de Shemot, Êxodo. Que legal que a gente está evoluindo e a gente vai estar caminhando já em breve. A gente vai estar fazendo Levítico, depois Números, depois Deuteronômio. Apesar de que eu vou fazer uma intercalação de outros livros mais curtos, que eu vou começar a gravar profetas menores, livros do Novo Testamento. No Novo Testamento nós já temos lá um pedaço de Mateus, um pedaço de Marcos, mas nós vamos aprofundar, vamos acelerar mais esse processo para te entregar mais e mais conteúdo. Você ter mais acesso a mais estudos, ter mais o que fazer. Mas vamos lá, estamos brincando. Vamos começar agora aí ao estudo desse capítulo, que é um capítulo de suma importância. Nós vamos ver que continua a entrega de leis. Realmente parece um pouco, vamos dizer assim, chato, porque é uma coisa um pouco mais técnica, né? A gente vai sempre olhando a parte técnica, mas ela é necessária que a gente faça essa leitura, até porque a gente conhece melhor a lei, e quando a gente tiver a oportunidade de tratar sobre esse assunto, porque infelizmente a lei ela é tratada com equívoco. Os cristãos não conhecem bem a lei ou as leis judaicas, né, que são chamadas de Mishnah por eles, né, ou mitzvah, perdão, mitzvah. E essas mitzvah, ou mitzpatim, é um desdobramento da palavra. Elas têm uma tem uma aplicação na cultura judaica fundamental, e a gente vai também entender o que Jesus veio corrigir, né? Corrigir quando ele veio aplicar o seu ministério. Então vamos lá, vamos continuar aqui vamos fazer esse estudo desse dia de hoje, Êxodo 23, aqui para mim amanhã, não sei qual é o horário para você, mas vamos lá. Então diz aí, primeira parte do versículo 1 ao 3. Não admitirás falso boato e nem porás na tua mão com o ímpio para seres testemunha falsa. Não seguirás a multidão para fazeres o mal, nenhuma demanda falarás, tomando parte com a maioria para torcer o direito. Nem ao pobre favorecerás na sua demanda. Pega esses três versículos aqui. Então aqui o que a gente primeiro vê? Não aceitar falso, não aceitar mentira, falso testemunho, calúnia, e nem se juntar com pessoas perversas para ser uma testemunha corrupta, ou seja, juntar-se à mentira, às coisas erradas. Então você não deve nem levantar falso, isso é um mandamento, né, dos 10 mandamentos, nem aceitar um falso mandamento, muito menos se juntar com uma pessoa para isso. Uma segunda coisa importantíssima é essa agora, versículo 2. Não seguir a maioria para fazer o mal. E não responder a um processo com base na maioria, no caso do que eles estão fazendo. Não fazer segundo a maioria. Não fazer isso de acordo com... Se a maioria está fazendo mal, você não deve fazer. Certo? Então não vá pelo que Maria vai com as outras. A gente sabe hoje que existem esses processos mentais, né, que fazem, que chamam de rebanho, a lei do rebanho, aonde a maioria vai, a gente vai atrás. Jesus fala isso também lá em Mateus capítulo 6, local da multidão, para onde a multidão vai, certo? E a gente não deve observar isso, o que a maioria fez, deve observar o que a Bíblia diz, que a orientação diz, deve ir pelo justo. E o versículo 3 fala para não dar honra ao pobre no seu pleito, ou seja, não é porque é pobre que ele é melhor, ele tem mais direito do que os outros. Direito é igual para todo mundo. O direito é o mesmo para todos. Então vamos lá, continuando esse texto. Versículo 4 ao 6. Se encontrares o boi do teu inimigo ou o teu jumento desgarrado, sem falta lhe reconduzirás.
Se vires o jumento daquele que te odeia caído debaixo da sua carga, deixará, pois de ajudá-lo, certamente ajudarás a levantá-lo. Não perverterás o direito do teu pobre na tua demanda. Olha aí, aqui essa parte aqui da lei, ela começa a adquirir uma outra conotação, ou seja, começa a enxergar princípios cristãos, né? Cristo pregou. Então, quer dizer, encontrar o boi do inimigo perdido, então deve devolver. E se você vê o jumento do seu inimigo com muita carga, né? Então, arriado sua carga, ou seja, tiver com muito peso, então você deve parar e ajudar. Ajudar, dividir a carga, é o que está dizendo aí. Certo? Então, a gente já percebe aí que é algo que é mais profundo ainda. Essa paraxá é chamada de evite preconceitos. Ou seja, você não deve olhar o estrangeiro de uma forma preconceituosa, né? E aí a Bíblia conclui de novo, novamente, não perverta o julgamento do seu homem pobre no pleito dele. Ou seja, pobre não tem mais direito do que o rico nesse aspecto do julgamento do direito. Todos são iguais perante a lei, né? Não é basicamente o que esse trecho aqui quer dizer. É que é bem jurídico isso aqui, né? Vamos continuar a leitura. Aí versículo 7. De palavras de falsidade te afastarás, e não matarás o inocente e o justo. Porque não justificarei o ímpio. Também suborno não tomarás, porque o suborno cega os que têm vista, e perverte as palavras dos justos. Também não oprimirás o estrangeiro, pois vós conheceis o coração do estrangeiro, pois foste estrangeiro na terra do Egito. Aqui esses trechos eles são um pouco repetitivos, anteriormente nós já vimos isso, mas essa parte aqui é importante. Não se afaste das palavras mentirosas. Uma pessoa inocente e justa não mate, pois eu não absolverei o perverso. O perverso é quem mata o justo, né? Então é disso aí que a Bíblia está falando. Aqui ele fala que não justificarei o ímpio significa o perverso. Então você matar uma pessoa matar um inocente e um justo, torna ele perverso, ímpio diante de Deus. O versículo 8 diz para não aceitar suborno, pois o suborno cega os olhos daqueles que podem ver e distorce a palavra dos justos. Então o suborno te deixa fragilizado diante daquele que te subornou e você acaba vendo aquilo que não deveria ver ou não vendo aquilo que deveria ver e distorcendo aquilo que deveria ser a verdade, né? Então a gente vê aí o suborno aqui no nosso país, a gente sofre muito com isso, a corrupção do governo e assim por diante. E essa é a distorção gigantesca na qual a gente vê. Não oprima o estrangeiro, pois vocês sabem como é ser estrangeiro. Então aqui mais uma vez a justiça com os estrangeiros baseado no que eles passaram lá no Egito. Então o tratamento que eles receberam, eles sabem qual foram, tratados como escravos, e tudo isso Deus ele está mandando que atente para que sempre retornando a esse tempo dos judeus, para que eles não fiquem não tratem mal baseado no que eles já tinham passado, né? Então a justiça divina vigorando. Vamos continuar a leitura. Diz assim, também em 6 anos semearás tua terra e recolherás os seus frutos, mas o 7º dispensarás e deixarás descansar, para que possam comer os pobres do teu povo, e da sua sobra como os animais do campo. Assim farás com a tua vinha, com o teu olival. 6 dias farás os teus trabalhos, mas ao 7º dia descansarás, para que descanse o teu boi e o teu jumento, para que tome alento o filho de tua escrava e o teu estrangeiro. Esse é um trecho também justifica de justiça social, né, referente claro, ao nível cultural que eles estavam vivendo, aos escravos. Mas aqui é estabelecido o que é chamado de Shabat, Yom Tov, dia bom. Então aqui diz que até a própria terra eles dão descanso. E aqui os necessitados sua terra comerão, significa que todos serão tratados juntos, até porque 6 anos eles trabalharão como escravos. No 7º eles também descansarão, e o alimento será dividido por
todos. Basicamente isso significa essa passagem. E mais uma vez ele diz, 6 dias você trabalhar e no sétimo você vai descansar. Seu boi, seu jumento para que possam descansar. Filho e a serva e o estrangeiro para que possa descansar. Então aqui é o estabelecimento do Shabat. O Shabat, como é visto pelo povo judeu, é o dia do sábado, é diferente de como a gente vê. Não que a gente veja o Shabat como um domingo, ou a segunda, ou a terça, mas o Shabat como o sétimo dia. 6 dias trabalham, o sétimo descansa. Essa é uma lei universal. Então é basicamente dessa forma que é enxergado por nós cristãos. Versículo 13 em diante, diz: tudo que vos tenho dito, guardai-vos, e do nome dos outros deuses, nem vos livrei, nem ouça da vossa boca. 3 vezes no ano me celebrareis a festa dos pães ázimos, 7 dias comerás pães ázimos, como te tenho ordenado, ao tempo apontado no mês de Abib, porque dele saíste do Egito, e ninguém apareça vazio perante mim. Bom, aqui começa o estabelecimento das festas. E aqui é importante, porque cristãos precisam observar isso. Então, Deus fala 3 vezes ao ano deverá celebrar comigo. Guarde a festa do Matzot, que é a festa dos pães ázimos, que é a Páscoa. Como é o pão ázimo, o Matzó, por 7 dias, como eu lhe ordenei, durante, lá para eles é primavera, para a gente é outono. Certo? E não deve, e uma coisa, você não deve aparecer de mãos vazias, significa sem uma oferta. Então são as 3 ordens que deixa aqui. Primeiro, comer 7 dias matzó, ou amassar, né, que é o máximo. A data que deve ser na primavera, na primeira semana. E você não deve aparecer sem uma oferta. Então está aqui, essa aqui é a primeira celebração da Páscoa. E depois tem as outras leis sobre a Páscoa, que nós veremos mais adiante. Aqui é que Deus primeiro está dando a ordem geral e depois ele vai dar a ordem, digamos assim, restabelecer a ordem. Vamos colocar dessa forma. Vamos colocar assim, dessa forma. Vamos lá. Aí vamos continuar o texto, a leitura do texto. A partir do versículo seguinte, ele vai falar já de outra festa. E a festa da cega, dos primeiros frutos do seu trabalho, que houverás semeado no campo, é a festa da colheita, a saída do ano, quando tiveres colhido no campo e do seu trabalho. 3 vezes no ano, todos os homens aparecerão diante do Senhor Deus. Não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem ficará a gordura da minha festa de noite até pela manhã. Deus aqui já está dando a ordem para Moisés para se celebrar uma outra festa, a festa das colheitas. Então aqui é a festa da colheita, das primícias do seu trabalho, que você plantou, que é quando você faz a colheita. Fez a colheita e a gente vai ver o tempo certo depois, mais adiante. Quando juntar todo o produto do campo, vai se fazer isso. Novamente, no versículo 17, ele responde: as 3 vezes ao ano, todos os homens deverão aparecer diante do Senhor. E não faça sacrifício naquela época, né? E não oferás sangue do seu sacrifício. No hebraico a palavra é hametz, que é o sangue. Não sacrifício sobre hametz, o sangue do meu sacrifício. Não oferecerás pão levedado, né? Matzó é o pão, maçã é o pão sem fermento, hametz é o pão levedado. Então não deve usar pão levedado nessa festa. E a gordura também deve ser comida toda a noite. Ou seja, não deve ficar para o dia seguinte. Né? Então isso aqui é mais uma orientação agora da festa da colheita. Né? Colheita, que a gente ainda não viu os aspectos, mas que estão dentro, isso aqui é os aspectos gerais das festas propriamente ditas. As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite de sua mãe,
E eis que envio um anjo de ti para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Aqui tem outro trecho falando sobre como deveria, né? Então, deve ser feito. Então, primeiro, então, o que é que Moisés disse aqui? O primeiro fruto da terra você deve trazer ao templo. O templo, nessa época, nem tinha templo ainda, né? Mas é a presença do Senhor. Então, o templo é a presença. E ele, para não comer o bezerro, não cozinhar o bezerro no leite da mãe. Então, o bezerro deveria ser o cordeiro, né? Deveria ser cozido em outro tipo de paramento e não no paramento do leite da mãe. Então, aqui essa passagem está falando isso. O bezerro, o cordeiro, é um animal jovem, né? Que deve ser feito, ainda não pode ser no leito da mãe. Então, você não pode não pode comer carne com leite, nada disso, segundo a orientação da palavra que está aí. Versículo 20, vamos ler. Gente, essa parte eu sei que ela é bem durinha. E ela tem pouquíssima aplicação espiritual, porque é realmente legislação. Por mais rima que a gente procure ter, é bem difícil, porque a gente não consegue encontrar um paralelo. A gente não consegue encontrar um paralelo aqui da nossa cultura para isso. Mas nós vamos vencer essa parte. Tem algumas... O livro de Levítico ainda é mais específico ainda, né? Eis que envio o anjo de ti para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que te tenho preparado. Eu não li sobre isso, né? Não falei sobre isso. Vou falar sobre isso aqui agora, certo? Eis que enviar... O que é que diz aqui? Deus... Amados, esse texto, essa parte do anjo da guarda é importante um dia a gente analisar com cuidado. Porque existe sim uma proteção ao nosso redor. Vários são os trechos da Bíblia que fala sobre que Deus envia anjo para nos guardar, envia anjo para nos proteger. Então, aqui nesse texto fala claramente que Deus vai enviar um anjo para proteger durante o caminho. Que caminho é esse? O caminho que eles vão para a festa, né? Quando estivermos estudando os salmos, nós vamos ver. Existe o Salmo dos Degraus, que o Salmo dos Degraus fala sobre a distância que o povo de Israel percorria para sacrificar em Jerusalém, para sacrificar no tabernáculo, para sacrificar lá, sobretudo lá na cidade de Davi, que era basicamente quando o período que esses textos foram escritos. Então eles precisavam realmente de anjos. Então a Bíblia para protegê-los durante o caminho. Então Deus aqui fala que já deixa claro que aqui esse anjo era enviado. E esses anjos estão ao nosso redor até hoje, né? Mas olha só, esses anjos eles não vão sem missão. Eles vão com uma missão. Vamos ver essa missão angelical. Qual é? O texto ele já fala sobre isso aqui. Aí a Bíblia fala assim: guarda-te diante dele e ouve a tua voz, e não provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebeldia. Porque o meu nome está nele. Mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Então Deus ele agia e age ainda através de enviados, né? Nós temos hoje, claro, o Espírito Santo em nós, que é quem testifica e quem se comunica diretamente com Deus. Mas ainda assim, ao nosso redor nós temos esses anjos que têm um direcionamento. O Espírito Santo ele nos guia e Deus vai estar sempre enviando anjos para nos guiar. Hebreus capítulo 13 já fala sobre isso. Hoje os anjos podem ser prefigurados, né, ou manifestados em pessoas vivas, né, diante de nós, que nos ajudam a encontrar o caminho. Mas a Bíblia fala que quando nós os obedecemos, Deus estará comigo e será inimigo dos nossos inimigos e atacará os nossos opressores. Então é importante a gente entender isso, né? Vamos ver agora que Deus ele já vai entrar agora, Moisés vai entrar agora numa parte que eu considero bastante importante, porque ele vai dominar agora os inimigos. Olha só. Porque o meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, aos perizeus, e aos cananeus, heveus e os jebuseus, e eu os destruireis.
Não te inclinarás diante dos seus deuses, nem os servirás, nem farás conforme as suas obras. Antes os destruirás totalmente e quebrarás todas as suas estátuas. Servireis ao Senhor vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e o tirarei do meio de vós as enfermidades. Aqui, esse trecho, ele já é um pouco mais espiritual, você já consegue espiritualizar um pouco mais dele do que os anteriores. Aqui por quê? Porque nós começamos a entender como inimigos que não são pessoas. Paulo fala que a nossa luta não é contra carne nem contra sangue. E você observa que Deus ele envia anjos. Os anjos, quando Moisés cita o povo, fala que tudo no hebraico, que eu estou lendo no hebraico, um pouquinho diferente do português, mas pega a mesma relação, né, que são os amoritas, os hititas, perizitas, cananitas, rivitas e jebusitas, que assim a Bíblia fala que Deus os aniquilará. Essa passagem, Deus está falando sobre a questão do nível de batalha espiritual, porque são anjos, observe que são anjos. E observe que Deus aí fala aqui no versículo 24 sobre a questão espiritual. Não se prostre diante dos deuses deles, não os sirva, não sacrifique, nem haja como eles. Você deve destruí-los e quebrar completamente seus monumentos. Porque aqui é uma representação da própria idolatria de um povo, né? Então, a preocupação do Senhor é manter um perfeito relacionamento e vida espiritual vibrante diante dele e não uma vida de idolatria, né? E aqui, no versículo 25, Deus ele complementa dizendo que nenhuma doença Deus vai banir, promover cura. Ou seja, quando a gente tem fidelidade a Deus e obediência, o próprio Deus ele age nesse processo conosco. Eu vou discutir isso aqui porque tem vários pensamentos diferentes, mas meu pensamento sempre é o da Bíblia. Tem pessoas que querem justificar a enfermidade, e aí até com histórias sobre a própria teologia, né? Fala em teologia da prosperidade, isso e aquilo. Bom, amados, eu tenho uma visão diferente, eu acredito no que está escrito na palavra de Deus. Então, se a Bíblia diz que cura, para mim é porque cura, né? Então, vamos lá, vou continuar os versículos seguintes. Eu sou bem ortodoxo nisso aí, e fundamentalista também. Então vamos lá. Versículos. Não haverá mulher que aborte, nem estéril na tua terra. O número dos teus dias cumprirei. Enviarei o meu terror adiante de ti, destruindo todo o povo aonde entrares, e farei com que todos os teus inimigos se voltem às costas. Também enviarei vespões adiante de ti, que lancem fora os heveus dos cananeus e os heteus de diante de ti. Um trecho forte. Mais uma vez, o Senhor estabelecendo o seu cuidado, sua proteção, uma palavra abençoada que deve ser apossada. Então, aqui diz que nenhuma mulher abortará, ou seja, primeiro diz que não haverá doença e que as mulheres não abortarão e não ficarão estéreis, né? E que você viverá todos os dias que tem que viver. Eu completarei o seu número de dias. Então, são palavras de bênção para os obedientes, né? Ele diz também que vai enviar o terror diante de você para todos os povos com os quais você chegar com você em confusão. Ou seja, que procurarem briga com você, né? Então, aqui, ele fará todos os seus inimigos se voltarem para as costas. E a Bíblia fala no versículo seguinte que ele vai enviar vespas à frente que expulsarão os revitas, no hebraico agora, os revitas, cananitas e riitas, né? Que equivalem aqui os heveus, os cananeus e os heteus, né? Então Deus, a batalha começa já com a vitória, porque é Deus quem estabelece essa vitória, já vai na frente, já estava dando ao povo de Israel essa confiança, né? Então aqui vai, não os lançarei fora de diante de ti num só ano. Não os lançarei fora diante de ti num só ano, para que a terra não se torne um deserto, e as feras do campo não se multipliquem contra ti. Pouco a pouco os lançarei diante de ti, até que sejas multiplicado e possuas a terra por herança. E porei os teus termos desde o mar vermelho até o mar dos filisteus, desde o deserto até o rio, porque darei nas tuas mãos os moradores da terra, para que lance-os fora diante de ti. Essa passagem é boa porque ela já reflete aqui o tamanho do território
que Israel teria direito, de acordo com a palavra de Deus, mas aqui vamos primeiro parte a parte. Versículo 29 diz assim, que Deus ele não vai despovoar, matar todo mundo de vez, certo? Mas que será pouco a pouco. Por quê? Para que a terra não fique despovoada, os animais do campo ou as feras não se tornem mais numerosos do que eles e eles não consigam tomar. Primeiro, para que a terra não fique deserta. Então, será um processo. Então, pouco a pouco, versículo 30, vai ser expulsado, até que o povo também vá se multiplicando e vá ocupando a terra. E aí, o versículo 31, ele estabelece as fronteiras do Mar Vermelho até o Mar dos Filisteus e o deserto do rio, certo? Então, Deus também estabelece essa ordem, essa área geográfica onde eles ficariam, né? Onde eles ficariam. Então, o Mar dos Filisteus, por exemplo, é o Mar Egeu, que fica ali perto da Grécia, naquela região ali, na região do Mediterrâneo, aquela região ali. E o Mar Vermelho fica já cá, a divisão entre a África e a Ásia menor, né? Era dali. Até hoje esse território ele está em batalha, né, para ser tomado, né? A guerra das Palestina, tudo tem a ver com isso aí, com essa região, com essa área aí a ser povoada pelo povo de Israel, né, que ainda gera muita luta. Aí agora aqui a conclusão, e não farás aliança alguma com ele ou com seus dedos, na tua terra não habitarão, para que não te façam pecar contra mim. Se servires aos seus deuses, certamente isso será um laço para ti. Então aqui nós vamos ver que no futuro haverá uma aliança assim, entre eles, e isso Israel vai pagar um preço muito alto, porque ele tem uma ordem expressa de que eles não devem ter nenhum tipo de pacto ou aliança com esse povo, né? Nenhum tipo de relacionamento, né? Então, porque esse povo é uma representação da idolatria, é uma representação espiritual da né, representação espiritual de serviço aos outros deuses, né? De se misturar com outras culturas, com outros povos, com outros valores e tudo mais. Então o significado é mais profundo. Deus sabe que a vivência, a permanência ao lado de pessoas dessa índole maligna gera esse comportamento maligno. Bom, aqui a gente conclui então essa aula, certo? Nós vamos terminando aqui o capítulo 23. Eu agradeço aqui vocês conosco até aqui essa aula. E até a próxima aula, se Deus quiser. Deus abençoe.